Olá pessoal, bom dia, né? A gente está mais uma vez aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Nós estamos vendo a expansão do islamismo, né? Nós vimos na aula anterior o que é o islamismo, né? Qual foi o seu fundador, né? Quem inspirou, quem foi seu principal profeta, suas principais características, o que é o islamismo na prática, como é que ele surge. E hoje nós vamos ver a expansão desses domínios islâmicos, né? Além da cultura islâmica, ou seja, como é que a cultura, né? Como é que os islâmicos criaram uma cultura específica. Isso tanto na área da literatura, quanto da arquitetura, enfim, né? Como é que eles vão influenciar pessoas para além do seu território, tá? E aí, como é que essa cultura islâmica, né, ela chega até as nossas vidas, mesmo que nós sejamos ocidentais, como é que se dá essa expansão? Então, nós sabemos, né, nós já vimos em relação a outros povos, em relação a outros estudos, que uma expansão territorial, quando um país, uma nação, um grupo, um império, ele começa a caminhar, a marchar em direção a outros lugares e começa a dominar aqueles territórios, eles vão ali tanto deixando marcas da sua cultura, né, quanto absorvendo parte da cultura daqueles povos conquistados. Né? E hoje, né, nós vamos começar discutindo essa expansão dos domínios islâmicos, ou seja, as conquistas territoriais. Né? O que são conquistas territoriais? Né? Nós já vimos em outros capítulos dos nossos estudos, é que muitos povos na antiguidade e posteriormente, mesmo em outras temporalidades da história, como por exemplo na Idade Média, né? No finalzinho da Idade Antiga, Idade Média, enfim, até mesmo na modernidade, as pessoas vão fazendo conquistas territoriais. Como assim, professora, né? Eles vão marchando e conquistando novos povos e novos territórios. E aí eles vão tornando aqueles territórios seus domínios. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Roma, né, no período em que os germânicos, né, eles começaram a empreender uma conquista em Roma, tá certo? E aí os povos islâmicos, eles também vão partir para isso, tá? Eles também vão partir para expandir os seus domínios, né? E aí, de que maneira os islâmicos, né, eles vão fazer essa ampliação dos seus domínios? Bom, eles vão fazer de duas formas. Eles vão fazer tanto pregando a fé, né, a fé islâmica, quanto empreendendo guerras em relação a outros povos. Mas como assim, professora? É que o seguinte, para Maomé, todo muçulmano ele deveria assumir um compromisso com Alá, tá? E esse compromisso com Alá, ele iria desde essa pregação, né, desde essa vocação, esse empreendimento de continuar levando a fé a partir da pregação, da mensagem de Alá, né, a partir dos ensinamentos do profeta, mas também a outra maneira de continuar levando a fé cristã seria a partir da guerra, tá? Da luta armada. Como é que se chama essa missão? Essa missão para o povo islâmico significa a jihad, tá? O que é a jihad? É o dever de todo muçulmano em defender o Islã. E aí essa defesa pode ser através da palavra ou pode ser também através da guerra, tá? E aí foi a partir desse princípio de defesa da fé e da expansão dessa fé que o islamismo acabou ampliando seus domínios, tá? E aí, em pouco tempo, né, os muçulmanos eles já tinham começado eles já tinham empreendido uma vasta, né, região de domínios. Né? Tem na página 35, a gente vai ver um mapa que vai mostrar a expansão islâmica, tá? Desde a época de Maomé, 622 a 632, né? A gente vai ver aqui, ó, a Medina, a Meca, tá aqui no livrinho de vocês, página 35, tá? E depois essa expansão, ela vai se ampliar, ela vai sair aqui da região do Oriente, tá? Ela vai partir para a Península Ibérica,
Lembra, não sei se vocês lembram, mas o que é a península? A península é um espaço, né? É como se fosse uma pontinha ali de uma ilha. E onde está situado, por exemplo, a Espanha e Portugal, tá? E aí, na Península Ibérica, os muçulmanos, eles também vão continuar empreendendo essa conquista, né? Eles vão continuar caminhando em direção à Europa. E durante um bom tempo, os muçulmanos se estabelecem, né? Ali na região que seria a região da Península Ibérica, tá certo? Bom, isso vai fazer com que os islâmicos eles combatam, né, a fé cristã, né, eles tentem estabelecer a sua influência religiosa na região da Península Ibérica. E é o que vai preocupar também muito, né, os reinos e os domínios católicos naquele período. Vamos voltar um pouquinho para vocês lembrarem que a religião oficial daquela região era o cristianismo, né? Sobretudo o cristianismo católico, que vai sentir-se abalado naquele momento pela ocupação dos muçulmanos naquela região, tá? E aí mais à frente, nós vamos ver, por exemplo, qual é a contrapartida desses governos, né, católicos, desses impérios católicos em relação a essa expansão. Mas por hora, né, eu gostaria de lembrar para vocês que o islamismo, né, não ficou detido apenas no Oriente, mas fez uma marcha em direção à Europa, né, como um todo, à região ibérica, e sobretudo essa marcha se deu a partir dessas duas formas, tá? Ou seja, o estabelecimento da jihad, que é a expansão islâmica a partir da pregação e a expansão islâmica também a partir da conquista através dos exércitos.